Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre o tema mais esperado pelos alunos, a Segunda Guerra Mundial. Eu escolhi essa foto para colocar como foto de capa porque eu acho que é na Segunda Guerra Mundial que o ser humano perde a sua inocência. Na verdade, o ser humano nunca foi inocente, mas parece que na Segunda Guerra ele ultrapassa todos os limites possíveis. Essa ideia de humanidade, ela vai se perder por completo durante esse período e ela vai ser retomada de maneira muito aguerrida após a Segunda Guerra Mundial, inclusive com a criação da ONU, porque o ser humano entendeu que ele chegou no seu limite máximo de crueldade, né? Então é muito importante, a Segunda Guerra é um marco na história humana. Essa menininha é uma menininha inglesa que foi atingida por um bombardeio alemão. E achei que era uma boa imagem para a gente começar a falar dessa guerra. É claro que a gente não pode esquecer de falar de Hitler, que é o personagem principal. O líder alemão é quem vai conduzir, de certa forma, o mundo todo para a Segunda Guerra Mundial. Na verdade, ele vai conduzir as tropas alemãs, né, as tropas do grupo do Eixo, que vai ser formado por Alemanha, Itália e Japão. Mas é claro que é ele o responsável por levar toda a humanidade a esse conflito, né? Bom, é importante que a gente fale da preparação para a guerra. A gente tem aí 2 ou 3 episódios que a gente vai comentar de preparação para o início da Segunda Guerra Mundial. O primeiro deles é o bombardeio à cidade de Guernica, uma cidade espanhola de civis que foi bombardeada pela Força Aérea Alemã. Hitler, nesse momento, estava ajudando Francisco Franco, que era fascista, a assumir o poder na Alemanha. Mas, na realidade, a intenção dele era outra. Era testar os seus armamentos, era testar os seus aviões, era testar os seus aviadores para que tudo tivesse pronto antes do início da Segunda Guerra Mundial. Também como preparação, Hitler vai assinar um pacto de não agressão com a União Soviética. Muito estranho, né? A Alemanha tinha pavor da União Soviética e vice-versa. No entanto, esses 2 líderes resolvem, então, assinar um pacto afirmando que uma nação não agredirá a outra em caso de invasões de terceiros, né? De terceiras nações. E nesse pacto de não agressão fica combinado que Hitler, caso invada a Polônia, ele vai dividir o território polonês com a União Soviética. Será que essa união durou por muito tempo? Acho que não, hein? O início da guerra ele é marcado exatamente pela invasão à Polônia, né? A Alemanha invade a Polônia e dá, então, início à Segunda Guerra Mundial. Como eu disse, uma parte do território polonês vai ficar, né, será entregue para a União Soviética. Nos primeiros anos de guerra, é importante a gente entender a estratégia alemã, que é chamada de Blitzkrieg, né? O que é a Blitzkrieg? É a guerra relâmpago. O que isso significa? Que a Alemanha conseguiu, em pouquíssimo tempo, dominar uma quantidade imensa de territórios. A ideia era não permitir que os seus inimigos tivessem tempo para reagir, né? Então, observem pelo mapa o que nós temos ali da Alemanha nazista, que é um azul mais escuro, a área sob ocupação alemã, os aliados co-beligerantes da Alemanha e estados fantoches, aqueles nominalmente ocupados, né, que Hitler já afirmava pertencerem ali ao domínio alemão, e ali, sim, de verde e vermelho, aquelas áreas ainda mantidas pelos aliados. Já que nós já falamos do eixo, né, que era Alemanha, Itália e Japão, vamos falar agora, então, dos aliados. Quem eram os aliados? Eram basicamente Inglaterra, França, apesar de uma parte da França ter tido um governo que era colaborativo, né, com a Alemanha, mas boa parte da França entra aí ao lado dos aliados no primeiro momento e depois toda ela. Nós temos a União Soviética e vamos ter a partir de 41 a entrada dos Estados Unidos efetivamente nessa guerra, ok? Já havíamos falado então, né, da Força Aérea nazista, mas é muito importante falar sobre a importância dessa Força Aérea no que diz respeito aos ataques feitos à Inglaterra. Não se esqueçam que a Inglaterra
fica na Grã-Bretanha, né? É um conjunto de ilhas. E era muito mais fácil atingir a Inglaterra pelos ares do que pelos mares. A gente sabe que a Inglaterra sempre foi uma grande potência marítima. Mas observem, os bombardeios aconteciam, né, sobre a Inglaterra diariamente. Foi uma forma que Hitler encontrou para manter sempre essa grande potência ocupada durante o conflito, né? Já que ele não tinha ainda condições de dominar o território inglês. Falando então um pouco da guerra no Pacífico entre Estados Unidos e Japão, porque essa guerra, esse campo de batalha, digamos assim, ele acabou ficando isolado da Europa. Então a gente tem ali as guerras, os combates acontecendo na Europa e os combates acontecendo no Pacífico. Na Europa a gente tem basicamente a Alemanha, a Itália contra a França, Inglaterra e União Soviética, e a gente tem então no Pacífico praticamente Japão e Estados Unidos ali, né, disputando áreas e se agredindo mutuamente. E isso aconteceu após o ataque a Pearl Harbor, né, uma base americana no Pacífico, uma base estadunidense no Pacífico, que foi atacada por aviões japoneses, né? E é a partir desse ataque, inclusive, que os Estados Unidos entram na guerra. A gente não vai falar muito a respeito dessas batalhas, mas a guerra no Pacífico vocês podem compreender melhor assistindo a 2 filmes feitos pelo mesmo diretor. Ele criou 2 filmes com a mesma temática, um deles sob o ponto de vista estadunidense e o outro sob o ponto de vista japonês. É muito legal. Os 2 filmes são A Conquista da Honra e Cartas de Iwo Jima. A Conquista da Honra fala a respeito dos Estados Unidos, né? É o ponto de vista dos Estados Unidos sobre esses conflitos. E Cartas de Iwo Jima é o ponto de vista japonês. Acho que vale a pena assistir para entender melhor, né? Voltando para a Europa, a gente não pode deixar de citar os judeus e o Holocausto, né? Os judeus, eles foram perseguidos pelo regime nazista. A gente já falou um pouco sobre isso, não vou hoje ficar entrando muito em detalhes, mas eles foram, durante a Segunda Guerra, perseguidos, né, e foram exterminados em massa. O nome disso, né, isso ganhou um nome, é Holocausto. O Holocausto é a morte em massa de judeus durante a Segunda Guerra. Essas pessoas eram enviadas para os campos de trabalho, os campos de concentração. Lá elas trabalhavam até a exaustão e, posteriormente, elas eram, então, executadas. De um modo mais geral, elas eram executadas em câmaras de gás, né? Todas elas entravam em galpões enormes, o gás era liberado dentro desses galpões, essas pessoas morriam e, posteriormente, né, elas tinham seus corpos incinerados em fornos. Essa imagem mostra Auschwitz, que é o campo de concentração mais conhecido, né, mais importante aí da Segunda Guerra Mundial. Bom, essa imagem mostra um museu, né, e esse museu apresenta aí essas roupas, né, que eram usadas pelas pessoas nos campos de concentração, sem nenhum corpo dentro. Eu trouxe essa imagem para vocês porque eu achei ela muito impactante, né? A sensação que dá é que essas pessoas não eram nada, né? Me passou uma sensação muito interessante para tentar transmitir para vocês como é que os alemães, na verdade, como é que Hitler enxergava essas pessoas que estavam trabalhando nos campos de concentração e que posteriormente eram eliminadas. Aí nós temos aí a foto dos fornos, né? Onde esses corpos eram incinerados para que não sobrasse nada, inclusive para evitar doenças, né, na população desses campos de concentração e de outras áreas. Vale a pena também conhecer um pouco a história da Anne Frank. Eu acredito que a maioria já conheça, né? Uma menina alemã que ficou escondida durante a Segunda Guerra e escreveu um diário, né? O diário dela é uma das fontes mais interessantes a respeito da Segunda Guerra Mundial. Acho que vale a pena ler. Eles fizeram um filme, vou confessar, ainda não assisti, mas o livro com certeza é um documento super importante para entender a vida daquelas pessoas que se esconderam ali durante o período da guerra, né? E de outras pessoas mais que conviveram com elas.
Um outro filme, já que a gente está falando aí de livros e filmes, importante e interessante para a gente entender, principalmente o final da Segunda Guerra Mundial, é um filme chamado O Jogo da Imitação, né? Esse filme ele foi feito para contar a história da criação da máquina Colossus em 1944. Essa máquina ela foi capaz de desvendar códigos gerados por uma outra máquina nazista chamada Enigma, né? E quando essa máquina ficou pronta, os aliados tiveram condições de receber as informações que eram transmitidas entre os nazistas, né, de tudo aquilo que eles fariam, e conseguiram então tomar a decisão de que tipo de ação eles poderiam ter naquele contexto. É interessante saber que em alguns casos eles recebiam as informações e não faziam nada, porque eles tinham medo que os nazistas percebessem que a máquina deles havia sido decifrada. Então, quando a situação era uma situação pequena, muitas vezes eles deixavam pessoas morrerem, deixavam aquilo rolar, para que os nazistas, então, não tivessem consciência de que eles tinham conseguido decifrar a Enigma. É claro que não dá para deixar de falar um pouquinho a respeito do Brasil. Dizem que Getúlio Vargas teria dito que o Brasil não entraria ao lado dos aliados na guerra, que era mais fácil uma cobra fumar, e acabou que essa história da cobra fumando virou símbolo do Brasil na Segunda Guerra. Eles bordaram esse símbolo nos seus uniformes, né? E o Brasil participou, sim, da guerra ao lado dos aliados, né? Ao lado dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, da União Soviética, vencendo, assim, a Alemanha. A participação brasileira foi relativamente pequena já ao final da guerra, mas considerando que o nosso exército não tinha um grande treinamento e tudo mais, o resultado da participação brasileira foi um resultado até bastante positivo, né? E aí vamos falar do tiro no pé de Hitler, né? O que aconteceu com Hitler, o que aconteceu com a Alemanha, que estava vencendo a guerra durante boa parte, né, do conflito. O que aconteceu para mudar esse jogo? Principalmente a invasão à União Soviética. Hitler achou que era melhor do que Napoleão e mandou as tropas alemãs invadirem a União Soviética, quebrando inclusive o pacto de não agressão. Só que os soviéticos, de bobos, eles não têm nada, né? Eles usaram uma antiga técnica, tática, né? Que eles vão recuando e queimando comidas e abrigos disponíveis. Eles vão recuando e vão trazendo o outro exército, no caso ali o exército alemão principalmente, para dentro da União Soviética até a chegada do inverno, né? O inverno russo, a gente sabe que ele é extremamente rigoroso e é ele que vai acabar com as tropas nazistas ali no Oriente. No Ocidente, né, quando os Estados Unidos começam a enviar mais tropas ali para a Europa e se unir com a Inglaterra, e a entrada do Brasil, apesar de pequenininha, né, vai acabar ajudando também, e outras nações que se unem ali para acabar com o nazismo, elas vão conseguindo também reconquistar áreas do Ocidente. Então a gente tem esse pessoal entrando pelo Ocidente, a União Soviética trazendo ali os nazistas pelo Oriente até chegar bem no centro da Europa, que é quando a Alemanha acaba então se rendendo. Na verdade, a Itália primeiro é invadida, Mussolini vai ser morto, inclusive de pendurado, e Hitler morre de medo que isso aconteça com ele. E antes aí de tudo terminar, Hitler acaba suicidando, né? Tem várias teorias de que ele não teria morrido, de que ele não teria suicidado, mas a versão oficial é essa, né? Ele teria matado a esposa e suicidado na sequência e pedido para atear fogo ao corpo dele. Por quê? Porque ele não queria ser encontrado, ele não queria que encontrassem o corpo dele e fizessem provavelmente o mesmo que fizeram com Benito Mussolini. Ele não queria ficar exposto dessa maneira. A Europa após a guerra ficou dessa forma aí que vocês estão enxergando na foto. Eu sei que é uma foto grande, né? Uma foto que mostra muitas áreas, mas a gente consegue perceber a destruição causada pela Segunda Guerra na Europa, né? O continente vai ter que se reconstruir completamente. No entanto, gente, a Alemanha e a Itália já se renderam, mas o Japão permanece em guerra na região do Pacífico, né? O Japão não larga o osso.
Era interessante, gente, essa aliança do Japão com a Alemanha e com a Itália, porque dividiu a guerra e dividiu as atenções dos aliados. Isso favoreceu tanto os japoneses quanto os alemães e italianos, de certa forma. Mas o Japão, ele tem uma cultura de não rendição, né? Se a gente volta lá nos samurais, o guerreiro japonês, ele não se rende, né? E os japoneses estavam exatamente nessa situação, né? Eles estavam dispostos mesmo a dar a vida pela nação japonesa, por aquela causa. Tanto é que a Força Aérea Japonesa, os kamikazes, né? Na verdade, os pilotos japoneses, eles suicidavam quando eles percebiam que eles já não tinham mais nada para atirar, nenhuma bomba, não tinham nada. Eles atiravam a própria aeronave contra um inimigo ou contra um determinado alvo para contribuir com a guerra, para contribuir com a nação, né? E eles não estavam dispostos a se render. Então, mesmo depois da rendição de Alemanha e Itália, os japoneses continuavam guerreando ali no Pacífico. E para acabar com essa brincadeira, os Estados Unidos, de forma unilateral, resolvem então lançar as bombas atômicas sobre 2 cidades japonesas, Hiroshima e Nagasaki. Quando a população civil é atingida, aí sim os soldados japoneses resolvem se render. As consequências das bombas atômicas são consequências inimagináveis, porque no epicentro da bomba, a pessoa que está ali perto, ela simplesmente desaparece, né? Ela vira uma mancha no chão. Mas as pessoas mais afastadas da bomba, elas também podem ser atingidas pela radiação, né? E essa radiação até hoje não se sabe ao certo o que ela pode causar e durante quanto tempo ela pode causar, né? Na verdade, sabe-se que ela causa problemas absurdos, né? Dos mais diferenciados, mas não se sabe o tempo de atuação dela, sabe que são décadas, mas realmente é difícil de entender quais são as consequências reais do lançamento dessas 2 bombas sobre o Japão. Com as bombas atômicas, então, a Segunda Guerra chega efetivamente ao seu fim, né? E a gente, então, deixa outros comentários para uma outra história. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo!